Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Arminda. Ah, é a senhora, dona Creuza. Você está chegando agora? Sim, senhora. O trem atrasou como sempre e só agora consegui chegar. O velho vai ficar uma fera. Eu acho bom o seu Laércio não vir com sermões, hein? Eu hoje não estou boa e digo-lhes 2 piscilones e vou-me embora. Eu já ando farta de aturar velho rabugento. Depois, quando você achar que ele está mais calmo, venha me avisar, está bem? Eu preciso falar com ele, né? Você sabe como é que é o velho, né? Olha, pode deixar, dona Creuza. Olha, um homem terrível. Ter uma pessoa tão boa como a senhora e viver sozinho. Diabo de casmurrice. Está bem, não se esqueça de me avisar. Pode deixar por minha conta. Seu Laércio, olha, eu estou chegando só agora porque... Seu Laércio? Patrão? Meu Deus! Socorro! O patrão está morto! Socorro! O patrão está morto! O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, A Morte Revela Verdades. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou casos reais terá sido coincidência. Tenha calma, minha senhora, tenha calma. Procure controlar-se um pouco. Eu preciso fazer algumas perguntas. Pode perguntar, sim, senhor. Eu respondo tudo que souber. Foi a senhora quem encontrou o corpo? Olha, pois não foi. Eu cheguei para trabalhar e já vinha atrasada. E quando abri a porta e não encontrei seu Laércio sentado naquela poltrona de cara amarrada, como fazia sempre que eu me atrasava, eu vi logo que alguma coisa estava errada. E o que foi que fez a seguir? Eu passei para o corredor e fui até o quarto, sempre chamando por ele. Foi então... Meu Deus, que coisa terrível. Como foi exatamente que encontrou o seu patrão? Caído no meio do quarto, com a língua para fora da boca e os olhos muito arregalados. Eu abaixei ainda, pensando que estava desmaiado. Foi quando vi o sangue em volta da cabeça. Seu patrão foi vítima de um assassinato desalmado. Não satisfeito em agredir o pobre velho com uma estatueta, o criminoso ainda o estrangulou com o próprio cachecol. Mas quem terá feito isso, meu Deus? É o que pretendo apurar. A senhora trabalha aqui há muito tempo? Vai fazer 1 ano no mês que vem. Parece que as empregadas não paravam muito nesta casa. Também com o gênio que o seu Laércio tinha. Então o seu patrão era genioso? Sim, era. Só vendo. Contando, ninguém acredita.
as coisas que ele era capaz, andava tanazando a gente o dia inteiro. Se eu estava limpando a sala, ele ficava sentado naquela poltrona, pondo defeito em tudo. Se eu ia lavar o banheiro, lá ia o velho atrás. Reclamava de tudo. Para ele, nada estava bom. Era limpeza, comida, o rádio ligado, a janela aberta. Tudo incomodava. Eu já estava até mesmo com vontade de pedir as contas. Só ainda não tinha ido embora com pena de Dona Creuza. E quem é Dona Creuza? É a nora do velho. Mora num apartamento nesse mesmo andar. Ela me contou que quando as empregadas vão embora, é ela quem vai para o batente. Parece que a pobre dependia do velho para viver. Em que apartamento mora Dona Creuza? Saindo do corredor é o terceiro deste mesmo lado. Daqui para lá. Suzy? Pode dizer, chefe. Vá ao apartamento de Dona Creuza e peça-lhe que venha até aqui. Deixa comigo. Estranho que, morando neste mesmo andar, a nora da vítima não tenha aparecido. Ela veio, sim, senhor. Logo que eu gritei por socorro, Dona Creuza apareceu. Mas, coitada, ficou branca, feito cera e desmaiou. Eu e a vizinha do apartamento em frente levamos ela de volta e a deixamos deitada. Dona Cora deu um calmante para ela. Quem é Dona Cora? A vizinha de fronte. Eu vou, chefe. Vai sim, Suzy. Então tá. Enquanto isso, eu vou até o quarto falar com os rapazes da perícia e com o legista. Quero saber detalhes do crime. Eu não entendo. Eu não posso compreender, inspetor. Quem teria feito uma coisa dessas? A senhora é viúva do filho do morto, não é? Sim, senhor. Elvésio morreu faz 4 anos. Infelizmente, sempre viveu na dependência do pai e não me deixou coisa alguma. Eu fui obrigada a continuar dependendo do meu sogro. Já que, como a senhora mesma diz, vive às expensas de seu sogro, por que não morava com ele? Meu sogro era um homem irritadiço e egoísta. Não queria que ninguém perturbasse o mundo que criou à sua volta. O senhor não vê esse apartamento? Cheio de livros até o teto. As janelas hermeticamente fechadas. Meu sogro tinha mania de evitar correntes de ar. Vivia trancado aqui dentro como num túmulo. E não admitia a presença de ninguém, a não ser a empregada. Mas pagava o aluguel de um apartamento para a senhora? Sim, é claro. Eu moro naquele apartamento desde que me casei com Elvésio. Naquela época, eu ignorava a verdadeira situação de meu marido. Sabia que era filho único de um homem que possuía algum dinheiro. Mas eu não sabia, porém, que ele vivia às custas do pai. Seu marido não tinha uma profissão? Sim, senhor. Ele era advogado. Mas eu nunca exerceu a profissão, a não ser em função do pai. Vivia-se, pode-se dizer, à sombra paterna. Inspetor, eu cometi um erro ao me casar com ele. Mas também, nosso casamento não demorou muito tempo. Como assim? Elvésio morreu 1 ano e meio depois de nos casarmos. Foi num desastre de automóvel. Compreendo. E desde então a senhora continuou vivendo às expensas de seu sogro? Sim, senhor, é verdade. Meu Deus, eu vejo que cometi um erro. Agora, com a morte dele, talvez precise iniciar uma nova vida. Uma vida que deveria ter iniciado quando meu marido morreu. Diga-me, o seu sogro tem outros parentes? Não que eu saiba. Quer dizer, eu creio que não. Nesse caso, a senhora, como nora, será sua herdeira. Herdeira? Herdeira de quê, inspetor? Pelo que sempre soube, o meu sogro vivia apenas de sua aposentadoria e do aluguel de um velho imóvel que possuía lá para os lados da Tijuca. Pois esse imóvel, se ainda existe, por certo, lhe pertencerá. Não sei. Meu sogro era tão má pessoa, tão complicado que eu duvido muito que tenha deixado alguma coisa para mim. Pelo que me disse o legista, a morte deve ter ocorrido ontem. Ontem? Uhum. Mas... Sim. O médico acha que o crime ocorreu entre 7 e 8 horas da noite. Mas... A empregada a essa hora não está mais aqui, não é verdade? Sim, é verdade.
Arminda vai embora às 6 horas, impreterivelmente. Sabe, inspetor, no começo eu ainda ficava um pouco mais. Parece que tinha pena do velho, sabe? Mas com o tempo, vendo que meu sogro pouco se importava com a consideração que as pessoas tivessem com ele, ela resolveu manter o horário ajustado. Então, 6 horas da tarde, ela vai embora. E seu sogro ficava sozinho? Sim, senhor. Ele não gostava que ninguém viesse procurá-lo depois da empregada ter ido embora. Era um velho cheio de manias. Dona Creuza, a senhora estava em casa entre 7 e 8 horas? Não, eu fui visitar a Gilberta. Sim, é verdade, inspetor. Esqueci-me de Gilberta. Quem é Gilberta? A enteada do meu sogro. O senhor Laércio foi casado em segundas núpcias com a mãe dela. Então já temos outro parente. A Gilberta é rica. Nunca precisou do dinheiro do padrasto e não queria vê-lo nem em fotografia. Pode me dar o endereço de Dona Gilberta? Mas o senhor suspeita de Gilberta? A senhora é inteligente. Isso mesmo. Compreendo. Muito bem. Gilberta mora na Barra da Tijuca. É uma linda residência, cercada de jardins e com uma piscina maravilhosa. Sabe, inspetor, Gilberta sabe viver. Não perdeu tempo como eu perdi. Barra da Tijuca. Sim, senhor. Qual foi mesmo o lugar que a senhora disse? A rua? Mas eu ainda não disse, inspetor. Então tenha bondade, sim? Pois não. É Rua General Guedes Fontoura, número... Com que então alguém teve o bom gosto de livrar o mundo da poluição que aquele velho significava, hein? Ora, graças. A senhora não parece ser muito piedosa, Dona Gilberta. Ora, por que eu seria? Meu padrasto não prestava. Não satisfeito em infernizar a vida de minha mãe e do seu próprio filho, pretendeu também infernizar a minha. Mas deu-se mal. Eu não sou igual à minha mãe. Procurei um bom advogado, tomei de suas mãos tudo quanto pertencer a meu pai e tratei de viver a minha vida como melhor entendia. A senhora não visitava o seu padrasto? Pra quê? Eu nunca o suportei. E ele, ao que parece, pagava-me na mesma Mas moeda. tinha sempre notícias dele, não é isso? Inspetor, deixemos de subterfúgio. Não é subterfúgio. Onde que o senhor pretende chegar? Vamos. Bem, a senhora é amiga da nora do seu padrasto, não é? Sim. Então. Tenho muita pena de Creuza. Ela caiu no conto do vigário. Conto do Tal vigário? pai, tal pai, tal filho. Mas como assim? Não entendo. A Creuza não lhe contou? Bom, a minha conversa com a Dona Creuza ateve-se ao assunto da morte do Sr. Laércio. Então eu lhe conto, inspetor. Por favor. A Creuza, sabe, era uma moça do subúrbio. Bonitinha, bem verdade, mas muito vazia. Como costumam ser todas as suas companheiras. Sei. Dessas moças que passam os dias penduradas no telefone, ligando para estações de rádio. É à noite com os olhos pregados nas tolices da televisão. E aos sábados e domingos vão a excursões, a piqueniques e outras coisas que tais. E foi quando lhe apareceu Elvésio. Bem vestido, boa lábia. E com falsas promessas e mentiras habilmente urdidas, conquistou a coitada. Casaram-se. E só depois foi que Creuza viu o mau passo que tinha dado. Casara-se com um homem que nada lhe seu e que dependia do pai até para comprar um maço de E cigarro. o Sr. Laércio concordou com o casamento? Claro. O velho pensou logo que teria uma criada de graça. Mas sabe, o tiro saiu pela culatra. Por quê? A Creuza não sabe de nada, inspetor. É a pior pessoa que pode existir como dona de casa. E por isso mesmo tratou de fisgar um rapaz que julgava rico. Queria emprego e não casamento. A senhora me desculpe, dona Gilberta, mas quem ouvir falando assim não a julgará tão amiga de Dona Creuza como disse. Bom, eu sou amiga de Creuza. Por isso mesmo eu vejo os seus defeitos e as suas qualidades. E a seu ver, sua amiga tem qualidades? Não. Qualidades que para mim são defeitos, sabe, inspetor? É mesmo? A Creuza é romântica, amorosa, honesta. Uma palavra, é fiel. Fiel? Coisa que já caiu de moda há muitos anos. A senhora acha? Inspetor, uma mulher para ser desejada, ela deve ser infiel, instável. Nunca dar a ninguém a certeza do seu amor. É isso que a senhora acha? E a Creuza é fiel.
Talvez não tanto por honestidade, e sim por comodidade. Comodidade? Eu não entendo. Mas eu explico ao senhor. Por favor, sim. O senhor sabe, existem mulheres que são tão acomodadas, que são honestas por preguiça de se atirarem a novas conquistas. O senhor conhece bem o tipo, por certo. Elas casam e pronto. Sentem-se como que aposentadas. Tratam de ficar em casa desleixadas, engordando, enfeiando, comendo e bebendo feito porcas num chiqueiro. Nada mais. E a Creuza é assim. Não vê como se acomodou a vidinha medíocre de depender do sogro e morar naquele edifício infecto? Se fosse comigo... Com licença, eu vejo que a senhora tem uma visão bem mais ampla da vida. E muito mais divertida, inspetor. Para mim, casa é feita para se dormir apenas e, a si mesmo, nem sempre. A senhora sai muito? Bom, eu tenho uma vida social intensa, é bem verdade. Também não estou morta, não é, inspetor? É claro, a senhora está até bem viva. Mas, diga-me uma coisa. Ontem a senhora atendeu a algum de seus compromissos sociais? Ontem, deixa eu ver. Ontem... Sim. Eu fui à inauguração da mostra de um pintor, um amigo meu. Onde e a que horas? Nas Laranjeiras. Laranjeiras? Por volta assim de 5:30. Com certeza? Uhum. E demorou-se por lá? Sim, eu creio que regressei a casa já muito tarde. Mais de 1 hora. Mas é claro que não fiquei lá todo esse tempo, né? Eu saí na companhia de alguém. Ah, saiu na companhia de alguém? É. E não esteve com Dona Creuza ontem? Sim, eu estive. Mas isso foi muito mais cedo. Mas por quê, hein? Por quê? Uhum. Porque neste caso uma das duas está mentindo. Ou a senhora não foi a nenhuma exposição na tarde de ontem, ou Dona Creuza me forneceu um falso álibi para a hora do crime. E isso inculpa não somente a Dona Creuza, como também a senhora. Que, inspetor? O que é que o senhor pretende insinuar, inspetor? Bom, eu não sou homem de insinuações. Eu estou dizendo francamente que tanto a senhora como Dona Creuza, se não têm álibis sólidos, são suspeitas da morte do Sr. Laércio. O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, A Morte Revela Verdades. O senhor não pode fazer acusações sem provas, ora? Eu vou saber se a senhora estava realmente onde diz ter estado. Quanto à Dona Creuza... Ela esteve aqui a tarde toda. Dei-lhe carona até perto de casa quando saí. E a que horas foi isso? Não, mais ou menos 5 horas. Sim, a inauguração da mostra às 5:30. Tem certeza? É, deve ter saído daqui por volta de 5 horas. E até onde levou Dona Creuza? Eu deixei na praia de Botafogo, perto de casa. Botafogo? É. Uhum. Isto quer dizer que seriam mais ou menos 5:30 quando a senhora despediu-se de sua amiga? É, mais ou menos. E por quê? Porque Dona Creuza me garantiu que estivera com a senhora entre 7 e 8 horas. Ah, meu Deus. Espere. Talvez eu esteja fazendo confusão de horários. Ah, inspetor, eu sou tão esquecida. Pode atender. Sim? Oh, sim. Eu não sabia. Você não me preveniu? O telefone? Não estava ocupado, não. Deve ser defeito da linha. Sim. Ah, agora é tarde. Sim, depois eu explico. Agora estou com visita, o inspetor Santos. Sim, eu sinto muito, meu bem. Olha, depois eu falo pra você, tá? Eu vou tentar alguma coisa, obrigada. Outro. E então? Então o que, inspetor?
Eu já lhe disse que posso muito bem ter confundido os horários. Não será por causa disso que o senhor vai inculpar Creusa? Ora, mais tarde eu posso perfeitamente lembrar-me de tudo tal como se passou e o senhor estaria em maus lençóis. A senhora está muito agressiva, dona Creusa. Engana-se. Mesmo que a senhora se lembre de alguma coisa mais tarde, assim mesmo para mim, quem está em maus lençóis é a senhora e a sua amiga, dona Creusa. Nenhuma das duas tem álibi para a hora do crime. Ora, essa. E quem é que está preocupada com álibis? Eu estou acima dessas ninharias, meu caro senhor. Ninguém está acima da lei quando se trata de um assassinato. Neste caso, faço o favor de se retirar. Não direi mais uma palavra. Não direi enquanto não estiver assistida por meu advogado. De nada lhe valerá um advogado se a senhora tiver culpa no cartório. Ah, o senhor pensa assim, é? Pois eu não. E pode se retirar. Pois muito bem, eu vou embora. Mas talvez regresse muito breve com um mandado de prisão. Passe bem. Creusa? Sou eu, Gilberta. Desculpa, querida, mas você não me avisou. Eu já tinha dito ao inspetor que estava numa exposição na hora em que ocorreu o crime. Mas escuta uma coisa. Você não tem nada com o caso, tem? Se tem, seja franca. Procuraremos dar um jeito. Afinal, quem matou meu padrasto merecia um prêmio e não cadeia. E conte comigo pro que der e vier. Sim, sim. Adeus, querida. Um beijo. Mas, chefe, a dona teve coragem de expulsar o senhor de casa? Suzy, você não conhece estas granfinas. Julgam-se acima de tudo e de todos. Mas dona Gilberta não perde por esperar. Ah, deixa ela comigo, chefe. Deixa comigo que eu sozinha cuido da saúde da dona. Tá pensando o quê? Comigo é fogo, hein? Calma, Suzy. E então, chefe, em que pé estamos? Em nenhum. Eu vou conversar com o atual advogado do morto e com a vizinha do apartamento em frente. Talvez consiga alguma coisa. É verdade, Suzy. O que foi? Convide dona Creusa a vir aqui amanhã cedo. Eu preciso ter uma conversinha com ela. Dona Creusa? Exato. Deixa comigo, chefe. Amanhã cedinho a dona Creusa estará aqui. Deixa comigo, chefe. Sim, inspetor. Eu era e creio que até segunda ordem ainda sou procurador do senhor Laércio. Pois, doutor, eu gostaria de saber em que pé estão os negócios de seu cliente. Era muito rico ou vivia apenas da aposentadoria e do aluguel de um velho imóvel, como ouvi dizer? Se era rico, o senhor Laércio era um dos homens mais ricos deste estado. O que possuía em propriedade, dinheiro aplicado, ações, sociedades e tudo mais, que seria cansativo enumerar, dava para sustentar a tripa forra muitas e muitas famílias. Verdade? Bom, no entanto... Eu já sei o que o senhor vai dizer. No entanto, vivia porcamente, pouco mais do que como um mendigo, não é isso? Isso é verdade. O senhor Laércio tinha um gênio um tanto estranho, inspetor. Fazia questão de centavos, quando poderia tirar pela janela milhões sem que lhe fizessem falta. Vivia uma vida de apertos e obrigava a pobre nora a passar também necessidade. Olha, imagine o senhor que, tendo propriedades espalhadas por toda a cidade, preferia residir naquele apartamento de quarto e sala alugado e mantinha a nora nas mesmas condições. A dona Creusa vivia revoltada com isso. Quer dizer que dona Creusa sabia que o sogro era rico? Claro que sabia. Dona Creusa consultou-me a respeito de que atitude tomar. Eu aconselhei a ter calma. Afinal, como esposa do único filho do senhor Laércio, dona Creusa é herdeira. Um pouco de paciência, então ela... Engraçado, dona Creusa não me disse o que sabia. Pelo contrário,
Disse que o sogro vivia da aposentadoria e do aluguel de uma propriedade da Tijuca. Propriedade esta que de casarão antigo foi transformado num imenso edifício de apartamentos. Só os aluguéis daquele prédio alcançam bons milhões, inspetor. Desde quando o senhor toma conta dos negócios do falecido? Bem, desde que Elvésio morreu. Fomos colegas de faculdade. Compreendo. Conheceu Dona Creuza no tempo em que era noiva do senhor Elvésio? Não. Só a conheci depois de casado. Eu estava ausente quando Elvésio noivou e se casou. Eu cheguei pouco depois. Foi uma surpresa para mim. Eu nunca pensei que o senhor Laércio consentisse num casamento feito às pressas. Sim, senhor. Quem diria? Por vezes, a morte revela verdades. No caso do senhor Laércio, deu-se isso. Ninguém podia imaginar que um homem, vivendo naquelas condições, fosse milionário. Sim, senhor. O senhor Laércio era sovino ao extremo. Se fosse mais velho, eu teria aconselhado Dona Creuza a pedir a interdição judiciária dele. Um tal procedimento justificaria o pedido, senhor, não acha? Sim, talvez. Doutor Edson, muito obrigado. Para de nada, inspetor. O senhor foi de grande valia para o meu trabalho. Muito obrigado. Às horas? Eu conheci o velho Laércio há muitos anos. Eu fui amiga da sua primeira mulher. Coitada, que Deus dê paz à sua alma, uma santa. E padeceu que só Deus sabe. Dona Cora, a senhora que conhecia o senhor Laércio antes de vir morar aqui, não poderá dizer alguma coisa a respeito da vida dele com a segunda esposa e com a nora? Mas se alguém pode lhe dizer alguma coisa, esse alguém sou eu, inspetor. É mesmo? Não que eu goste de me intrometer na vida alheia, isso nunca. Eu compreendo. Mas, bem da verdade, é preciso, né, que certas coisas sejam ditas. Que coisas, por exemplo? A segunda mulher dele não valia nada, uma bisca. É mesmo? Casou de olho no dinheiro do velho e trouxe a filha. Era uma garota terrível, espivitada, desobediente, vivia aos gritos com o padrasto. Acabaram-se por se desentender de vez quando a mulher morreu. Então não foi um casamento feliz? Eu diria um casamento desastroso, inspetor. Um de olho no dinheiro do outro, como diz o outro. Lobo querendo comer lobo. Olha, no fim a dona Elisa bateu as botas e Gilberto entrou em questão padrasto pela posse do que a mãe tinha. Foram tempos terríveis. Eram gritos, discussões, xingamentos, o diabo. Nessa época, eles moravam na casa da Tijuca. Eu já morava aqui. Aliás, fui eu que arranjou para o velho alugar apartamento aqui no edifício. Compreendo. Agora eu preciso de um outro favor seu. Pois não? Diga-me uma coisa, dona Cora. Como foi que o senhor Laércio reagiu ao casamento do filho? Como é que o senhor queria que reagisse? Soltou os cachorros em cima dos dois, do filho e da lambisgoia da futura nora. Mas o que é que ele podia fazer, né? Mal já estava feito. Se não casassem, bem, seria caso de polícia. Como? A senhora está querendo dizer que entre Dona Creuza e o filho do senhor Laércio tinha havido... Tinha! Já estava tudo adiantado. Que essas moças de hoje em dia não têm paciência para fazerem as coisas às direitas. Ela estava esperando um filho. Imagine só, um escândalo. O velho ainda quis brecar o casamento, né? Mas o filho mostrou-lhe que a tal Creuza poderia provocar sérios aborrecimentos. Por fim, o velho concordou e está no que deu. A criança não chegou a nascer, o filho morreu num desastre de automóvel e ela anda de namoro aí com um sem vergonha do advogado do sogro. Como? O que foi que a senhora disse? O senhor ouviu. A tal Creuza, mas o advogado Dr. Edson são... Olha, eu nem gosto de dizer a palavra. Cala-te boca. Dona Cora, no dia do crime, por volta de 7 ou 8 horas da noite, a senhora não ouviu nem viu nada estranho?
Para falar a verdade, eu ouvi gritos e bate-bocas lá no apartamento do velho. Mas como essas coisas eram comuns ali, eu não dei importância. O que foi mesmo que a senhora ouviu? Bem, em primeiro lugar, eu ouvi o velho berrando como sempre, fazendo ameaças. Depois ele começou a tossir, como sempre acontecia quando se exaltava. Por fim, parece que serenaram os ânimos. Isto por volta de 7 ou 8 horas? Sim, senhor. E durou muito? Eu não sei exatamente o tempo que durou. Eu estava vendo a novela na televisão e eu não dei conta do tempo. Mas que houve um bafafá lá, isso houve. Eu pensei que fosse mais uma das suas brigas com a empregada, mas... O senhor Laércio brigava muito com a empregada? Com todas elas. O velho estava malucado. Ele brigava até com a própria sombra. Por isso eu jamais pus o meu nariz para dentro daquele apartamento. Embora, confesse, eu tinha uma curiosidade enorme de saber como ele estava vivendo. A senhora sabia que o senhor Laércio era um homem muito rico? Muito rico? Sim. Não. Olha, eu sabia que ele tinha aquela casa da Tijuca. É um palacete em centro de terreno, cercado de árvores, jardins. Sabia também que era aposentado. Agora, quanto à riqueza... eu não sabia de nada. Ele era rico mesmo, inspetor? Muito além do que se possa imaginar. E para quem é que vai ficar tudo, hein? Certamente para a lambisgoia da nora, não é? Eu logo vi. Aquele advogadozinho não estava plantando em pão. Desde o tempo do marido vivo que eu não sou boba, notei a coisa. Quer dizer que antes mesmo do senhor Elvésio morrer, já havia um romance entre Dona Creusa e o Dr. Edson. Olha, inspetor, eu não gosto de afirmar aquilo que eu não sei. Mas parece que os dois já se entendiam, sabe? Eu surpreendi assim uns olhares, umas reticências. Afinal de contas, eu não sou nenhuma tola e não tô cega, né? Ali tinha lebre escondida, isso tinha. A morte do marido de Dona Creusa foi mesmo um acidente? Bom, lá isso foi. O carro espatifou-se de encontro a um ônibus. Também ele vivia correndo, parecia que estava sempre indo tirar o pai da forca. Sabe o que deu? O desastre foi até no aterro. Ele ia só. Se ao menos a pinóia da mulher também batesse a bota, né? Está certo. Eu lhe agradeço muito as informações que me forneceu, Dona Cora. Ora, inspetora, a gente está aqui para isso mesmo. Em se tratando de fazer justiça, eu sou irredutível. A verdade acima de tudo. Bom lema. Não muito é? bom mesmo. Dona Cora, muito obrigado. Passe bem. E uma vez mais, continue assim, viu? Sim. Muito atenciosa. Tá, Obrigado. Muito obrigada. Quer dizer, então, que o advogado e a nora... sim, senhor, hein? Morrendo e aprendendo. Não estarei aí um bom motivo para o crime, Suzy? O senhor acha, chefe? Claro que acho. Vejamos. O Dr. Edson estava a par da fabulosa fortuna do velho. Sabia também que, por morte deste, Dona Creusa, viúva do filho, seria herdeira. Preparou o caminho conquistando a nora. Depois matou o velho, né? Bem, eu não posso garantir tal coisa. Mas que dá para suspeitar, dá, Suzy. Foi isso, chefe. Ou ele sozinho, ou os dois de comum acordo mataram o velho por causa do dinheiro. Por isso ela não tem um álibi. Suzy, espere. O que foi? Deixei de lado este pormenor. Qual? Eu preciso conversar com Dona Creusa. Ela não deve demorar, chefe. Não foi o senhor mesmo que mandou que a convocasse para esta manhã? E você convocou? Que é isso, chefe? E eu sou de dormir em serviço? Olha aí, deve ser ela, hein? Entre. Muito bonito, não é, inspetor? O que foi? O senhor vai pagar caro por isso, inspetor. Eu já telefonei aos meus advogados. O senhor vai ter que explicar muito direitinho. Um momento, minha senhora. A senhora está muito agressiva. A título de que a senhora entra aqui, em meu gabinete, tempestuosamente fazendo ameaças? Ora, não se faça de desentendido.
Veja os jornais desta manhã. Veja com seus próprios olhos. Ah, aí estão todos. Deixa eu ver. Personagem do Jet Set envolvida no crime de Botafogo. Gilberta Morales entre os suspeitos do crime. Isso não é possível. E tem mais. Veja este aqui. Teria a Granfina assassinado o padrasto? Cretinos. Veja este outro que traz o meu retrato. Aliás, uma fotografia antiga e pavorosa. Olha aqui. A dama da alta sociedade envolvida no assassinato do milionário. Quem disse tais coisas aos jornais? Quem, inspetor? Bom, eu não sei de nada. Os jornalistas ficam por aqui à espera de alguma notícia. Não podemos esconder da imprensa tudo quanto acontece. Mas essa propaganda é perniciosa ao meu bom nome, inspetor. Mas não dizem nada de mentira. Como não? A senhora está arrolada entre as pessoas que lidavam com o morto. Logo, de um modo ou de outro, é suspeita. Veja que aqui não a apontam como assassina. Apenas relacionam seu nome entre os suspeitos. Um absurdo. O meu nome servindo de noticiário escandaloso para pasquins que exploram o lado negro da vida. Mas a senhora já devia estar acostumada a ver seu nome e suas fotografias nos jornais e nas revistas, nas colunas sociais. Nas colunas sociais é coisa muitíssimo diferente. Sou uma senhora da alta sociedade e, como tal... Qualquer coisa relacionada com seu nome provoca sensação. E não se preocupe. Se a senhora não tem nada a ver com o caso, logo poderá comentar com suas amigas tudo quanto aconteceu. Você fala assim porque não tem um nome a zelar. E que é isso, madame? Quem foi que lhe disse que eu não tenho nome? Pois fique sabendo que eu me chamo Susana da Silva, viu? Mas todos me conhecem aí por Suzy. Não estou aqui para brincadeiras. E que providências o senhor vai tomar, inspetor? Vai desmentir tudo isso? Desmentir? É. Mas se a senhora está realmente envolvida no caso... Mas eu não matei ninguém, inspetor. E nenhum jornal afirma tal coisa. Todos falam em destaque sobre a senhora porque é por demais conhecida. Culpa toda sua, miss. É todinha sua, madame. Está bem, eu vejo que perdi meu tempo. Estou falando com o vento. Mas isso não vai ficar assim, não. Os meus advogados... Mas isso não vai ficar assim, não. Os meus advogados... Essa é boa, chefe. Suzy. Desculpa. O que foi, chefe? Não adianta fazer esta cara. Hã? Eu conheço você muito bem. Foi você quem passou a notícia, não foi? Eu, chefe? Deus me livre, né? Eu não vi nada, não ouvi coisa alguma e não disse nada. Ah, bem. Ah, muito bem. Eu vou fazer de conta que acredito. Com licença, inspetor. Não, pois não. Dona Creuza, eu queria mesmo conversar com a senhora. Tenho uma pergunta muito importante a lhe fazer e quero a resposta exata. Mas, por favor, sente-se. Obrigada. Muito bem. O que deseja de mim, inspetor? Dona Creuza, onde e com quem a senhora estava na hora do crime? Eu sabia que seria esta a pergunta. Muito bem. Vim disposta a contar a verdade. Aliás, o próprio Edson me aconselhou a dizer tudo. Ah, sim? Muito razoável da parte dele. E então? Inspetor, eu menti quando ele disse que estava com Gilberta. Disto eu sei. Eu estava em companhia de Edson. Bem, ele estava no meu apartamento. E não ouviram nada? Não. O meu apartamento fica um pouco distante do apartamento do meu sogro. E depois, ouvíamos música, conversávamos. Sabe como é, não é, inspetor? Não prestamos atenção. Muito bem. Isto quer dizer que a senhora constitui o álibi do Dr. Edson, assim como ele constitui o seu álibi. Álibi? Quem precisa de álibis, inspetor? Não temos culpa no caso. Nada tivemos a ver com a morte do meu sogro. Portanto, eu quero falar com o Dr. Edson o mais depressa possível. Ele vai ter que responder a algumas perguntas minhas. Ele está aí fora.
Não entrou porque achou melhor que eu me entendesse sozinha com o senhor. Pois foi bom que viesse. Temos muito o que nos dizer. Suzy, Diga, chefe. acompanhe Dona Creusa e faça entrar o Dr. Edson. Ok. Sim, é verdade, inspetor. Existe um romance entre mim e Creusa. Bom, mas eu não vejo nada de mal nisso, de vez que sou solteiro e ela é viúva. Mas por que esconderam esse romance se não o julgavam proibido? Escondemos? Claro que esconderam. Ora, muita gente sabe, inspetor. Gilberta, alguns amigos meus, apenas tomamos cuidado para que não chegasse ao conhecimento do senhor Laércio. Isso é crime? Aquele velho era terrível e seria capaz das piores atitudes. Como, por exemplo, vender as propriedades e doar tudo a instituições de caridade, não é isso? Talvez. E isso não nos interessava. Afinal, Creusa é herdeira de tudo. Existe algum mal em sonharmos com um futuro sem problemas? Hein? Quem não gostaria de ter muito dinheiro um dia, hein, inspetor? Então o senhor e Dona Creusa estavam apenas esperando a morte do senhor Laércio para se casarem. De certo modo, sim. Eu não vejo em que isso possa nos inculpar. A que horas o senhor deixou o apartamento de Dona Creusa? Mais ou menos 8 e pouco. 8? Quem pode provar isso? A própria Creusa. Ninguém além dela? Talvez o porteiro do edifício. Sim. A Arminda me viu no elevador. Eu desci no elevador de serviço, já que o outro demorava, e encontrei-me com a Arminda. Pergunte a ela, inspetor. Será que seu testemunho serve? E como? O senhor nem mesmo imagina como o testemunho da criada, de que o encontrou no elevador pouco depois das 8 horas, serve como uma luva ao caso. Pode... Vamos, Arminda. Vamos. Mas, confesse de uma vez. Mas, inspetor... Eu sei de tudo. O Dr. Edson encontrou-se com você no elevador de serviço. Bem, mas... Era pouco mais de 8 horas. Sim, é verdade. Mas eu estranhei que ele entrasse naquele elevador. Nisso reside todo o seu azar, Arminda. Você me disse que tinha ido embora às 6 horas. Pois é, como sempre fazia. No entanto, o Dr. Edson encontrou-se com você no elevador de serviço pouco depois da hora provável do crime. Aquele doutorzinho também não tinha nada que entrar naquele elevador. O elevador de serviço é apenas para os empregados. Eu sei, Arminda. Eu sei que o elevador de serviço é para os empregados. Mas então... Eu sei disso muito bem. Mas, e o destino? Merda. Quis o destino que o Dr. Edson se impacientasse com a demora do elevador social e usasse o de serviço. Tudo na vida, minha amiga, depende única e exclusivamente do destino. Mas saiu, inspetor... Eu estou certo de que você não contava com isso, não é, Arminda? O elevador de serviço sai da garagem de onde você poderia sair sem ser vista pelo porteiro. Sim, mas... Era a sua palavra de que saíra a hora de costume e pronto. Meu inspetor, o senhor não pode me prender. O senhor não tem provas. Como? O senhor não tem provas. Não tenho provas? Não tem. Tenho sim, Arminda. Tenho e muitas provas. Como? Tenho suas impressões digitais espalhadas por todo o local do crime. Principalmente naquela estatueta. Está vendo? Sim. Os peritos descobriram tudo. Maldição. Inspetor, eu juro, eu não queria fazer aquilo. O velho era horrível.
O velho me irritou tanto, falou tanto, que eu perdi o controle e dele com a estatueta na cabeça. Aí ele caiu e começou a gritar. Então eu tive medo que aparecesse alguém e tratei de apertar o pescoço dele com o cachecol. Inspetor, eu não queria matá-lo, eu juro. Eu perdi a cabeça. Eu estava farta de xingamentos. Estava desesperada. Sabe, inspetor, quando vi, eu já tinha feito. Assim é bem melhor, Arminda. Você matou seu patrão num momento de raiva. Foi. Mas piorou tudo querendo esconder o crime. Criminosos bem mais competentes e inteligentes do que você têm tentado ocultar seus crimes. Mas em vão. A morte sempre revela algumas verdades. Você sabia, Arminda? Sim. Suzy? Sim, chefe. Como é? Tudo anotado? Tudinho. E eu posso passar a limpo? Claro, pode sim. Aqui a dona Arminda vai assinar a confissão. Mas o senhor foi o maior mesmo, hein? Você achou, Suzy? Claro! Conseguiu a confissão num instante. E você sabe como é que eu fiz tudo isso? Não. Não sabe mesmo? Não. Lancei mão de um truque. Como? Um truque. Qual? Falei nas impressões digitais encontradas na estatueta. Peraí, chefe. Me diga uma coisa. E havia mesmo impressões? Claro. Claro, Suzy, que havia. Nada mais natural do que as impressões digitais de uma empregada estarem espalhadas por toda a casa onde trabalha. Não é isso mesmo. Arminda, se fosse um pouquinho inteligente, raciocinaria isto. Puxa, chefe, eu que eu digo sempre, o senhor é o maior detetive do Brasil. Muito obrigado, Suzy, muito obrigado. Bom, agora o caso está encerrado. E outra coisa... De hoje em diante, nada de dar notícias aos jornais sem a minha ordem. Está ouvindo? Desculpe, né, chefe? Mas quando o senhor disse que aquela granfina empoada, né, mandou o senhor sair da casa dela, e o senhor compreende, né, chefe? Claro, eu não me contive, né? Eu tinha que ir à forra, né, chefe? E foi. Mas nunca mais repita isso, Suzy. Nunca mais, hein? Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, A Morte Revela Verdades. No programa de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Creuza Silvia Augusta, Arminda Célia de Castro, Gilberta Carme Dolores, advogado Wilson Marcos, Cora Neida Rodrigues. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.